Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Sejam super bem-vindos ao canal Paloma Que Louca por aqui. Tem dica de cultivo para híbridos e também para espécies. Essa lindeza aqui também foi comprada no Mais Orquídea, tá? Ela tá com o código C3, se eu não me engano. E o nome dela é Nobile Salute Fini Tosquim. Então, alguns vídeos que vocês vão estar assistindo, esses vídeos eles são mais longos que os outros, justamente porque é pra mim melhor, né? Tirar a dúvida de vocês e melhor detalhar as informações. Alguns vídeos eles realmente são mais compridos sim, tá? Alguns outros não precisam tanto. Mas vocês também encontram os meus vídeos em podcast, tá? Vocês podem só escutar que dá pra entender sim, tá? Mas qualquer dúvida vocês fiquem à vontade pra perguntar que eu irei responder sim. Desculpe também se vocês não conseguirem entender o que eu falo, porque na verdade eu uso aparelho nos meus dentes. Então assim, ele atrapalha um pouco na hora da fala, tá? Eu aproveitei para mostrar para vocês e também falar um pouquinho sobre como saber se sua orquídea está com desidratação. Atualmente, essa catleia aqui e essa catleia aqui, elas estão em outro local, né? Primeiro eu fiz a readaptação, eu retirei, porque elas estavam desidratando muito, tá? Então vou descrever para vocês algumas características que venham a aparecer quando a orquídea, né, não está conseguindo se manter hidratado. Então eu vou mostrar para vocês também um detalhe bastante importante que algumas orquídeas também têm, que também faz com que ela realmente se desidrate um pouco mais rápido que muitas outras orquídeas também, tá? Quando a sua orquídea ela está desidratando, geralmente as folhas elas começam a ficar murchas, tá? Tanto que, vou mostrar aqui para vocês melhor, as folhas começam a ficar assim, ó, curvadas, tá? Emborrachada, fica com aquela textura emborrachada mesmo. Até o aspecto dela, vocês podem estar vendo assim, vocês pegam assim na folha, você sente a textura bastante emborrachada mesmo. Os pseudobulbos, eles começam a murchar, tá? Ficam pseudobulbos mais moles, né? Então essas folhas que antes elas eram muito mais firmes, né? Elas até mesmo quando você pega assim, você sente que a rigidez dela, ela começa a ficar mais flácidazinha assim, tá? Começa a curvar. Vocês podem estar vendo que, pra vocês terem uma ideia da diferença, eu vou mostrar melhor aqui, baixar aqui pra vocês. Esse pseudobulbo aqui é novo, ó. E ela, como ela já foi retirada do local onde ela estava desidratando, vocês podem ver que, ó, esse pseudobulbo é um pseudobulbo que, de certa forma, tá um pouquinho gordinho, ó. Tá diferente desses outros, ó. Esses pseudobulbo assim, ó, desidratado, ele tem essa característica, ó. Começa a enrugar. E é assim que vocês vão melhor saber o que está acontecendo com sua orquídea, tá? Mas eu quero dizer pra vocês que amo essas orquídeas. Elas têm essas manchinhas assim que vocês estão vendo aqui, ó. É porque eu acabei machucando também elas sem querer quando eu tava manuseando. É machucado no cultivo mesmo, tá? Não é nada de praga, não. Também vou compradas com avares, né? Que é algo só aparência mesmo, mas nada que realmente vai atrapalhar o desenvolvimento da orquídea, não. Outro detalhe importante que também devo lembrar e ressaltar para vocês, que a orquídea, vamos dizer que ela não tem a característica, seja um híbrido, seja uma espécie, e ela não possui justamente essa característica de ter aqui, ó, esses pseudobulbos mais enrugadinhos, tá? Vou dar uma ideia para vocês de exemplo. Celogenia ovalis. Ela é uma orquídea que tem um pseudobulbo um pouquinho mais longo. E ele vai murchando, assim como também a Celogenia cristata. Quando o pseudobulbo é muito antigo, ele começa a murchar mesmo, tá? Mas é uma característica da espécie. Assim como seria também uma característica do híbrido da orquídea, que possivelmente, se ela tivesse essas características nesse híbrido, também poderia acontecer isso, tá? Outro detalhe também bastante importante aqui, ó, que ele vai murchando muito mesmo, tá? Realmente não dá pra fazer esses pseudobulbos murchos voltarem ao normal não, tá? Aí o quesito é vocês retirarem desse local onde ela está desidratando, ou até mesmo aumentar a umidade do ar. Se o ar tá muito seco, né? Principalmente quando a gente mora em lugares que o clima é bastante quente mesmo, a orquídea vai desidratar bastante, tá? Somente quando a orquídea ela não consegue reter
tanto líquido e seus pseudobulbos e suas folhas, eles começam realmente a sofrer bastante nesse quesito, tá? Vocês podem estar colocando plantinhas abaixo da sua orquídea, tá? Somente quando você usa um substrato que ele tem uma drenagem maior, né? Casca de pino, macadâmia, carvão, pedra brita, seja em vaso de plástico ou cachepô, né? Até mesmo bolachinha. É claro que a gente deve levar em conta alguns detalhes também, tá? Que se você cultiva sua orquídea na madeira, você pode molhá-la mais vezes. Mas lembre sempre em conta de não exagerar na rega, por mais que seja uma rega em uma madeira. Porque tem orquídea que não gosta muito do cultivo tão úmido, tá? Um cultivo mais molhadinho, elas não gostam tanto, tá? Outro detalhe bastante importante é que essa ventilação no local onde você cultiva for muito grande mesmo, já que venta bastante, a sua orquídea vai desidratar muito rápido mesmo. Que estando ventando, o ambiente tiver sem estar úmido atrapalha também. Por isso que eu falo que colocar algumas plantas abaixo ajuda nesse quesito, porque justamente quando a água dessas plantas evaporar, vai manter o ar onde as orquídeas estão sendo cultivadas, um ar mais úmido, né? Mais fresco também. Outra coisa que vocês também podem estar percebendo quando a orquídea está desidratando é que essas raízes aqui, que antes eram de uma coloração verde, né? O verdinho mais claro, o verdinho mais escuro, até mesmo tonalidade rosada, essas raízes começam a quebrar, começam a ter uma cor de queimado, ó. Vou mostrar melhor pra vocês. E olha que eu molho elas todos os dias, tá? Aqui, ó, viu? Começa a ter essa partezinha de queimadinha, não fica com essa daqui, ó. Esse verdinho que é uma tonalidade natural também, tá? Pode acontecer isso com a sua orquídea, sim. Por isso você deve verificar constantemente, ó. Fica com essas ponteirinhas dessa forma. Até a raiz fica mais desidratada, mais murchinha, mais quebradiça. Acontece também. Mas eu também devo lembrar em conta outros detalhes também importantes, tá? Se você tá com a sua orquídea e você não fez o replante dela no tempo ideal, se for uma catleia, principalmente, as catleias não gostam de modo algum que o substrato seja um substrato velho. Por quê? Porque é um substrato muito ácido, ele queima as raízes da orquídea, né? Ele também atrapalha no desenvolvimento dos pseudobulbos, porque ele tá muito ácido mesmo. Mas também vou deixar para vocês no card um vídeo sobre a fibra de coco. E também um vídeo sobre algumas coisas que venham a realmente acontecer, para que aconteça também a desidratação em Phalaenopsis, tá? Deixar para vocês separado, para esse vídeo não ficar tão grande. É claro que também devo lembrar em conta que alguns outros detalhes é que acontece que algumas orquídeas possuem pseudobulbos que são muito mais finos, né? Ou seja, ela não consegue reter tanta água. Que é no caso dessa nobilha aqui, tá? Ela gosta assim do local ventilado, ventila bastante onde ela fica. Então a rega dela é diferente. Se eu conseguir, eu deixo pra vocês também a dica de cultivo sobre a mesa. Então eu rego ela mais vezes. Ó, vocês podem estar vendo que o pseudobulbo dela não é um pseudobulbo tão grossinho, tá? É um pseudobulbo mais fininho. Orquídea com essa característica, principalmente catleia, vocês podem estar sabendo. Ventilação demais, ambiente muito seco, vai fazer com que ela realmente venha a secar muito rápido mesmo, tá? Vocês podem também verificar isso, tá? É o que eu falei. E também outro detalhe, vocês coloquem aqui o dedinho no substrato. Você viu que o seu substrato tá seco. Então, o substrato que tá soltando à toa. É correr e dar uma regadinha, tá? Mas sempre levando em conta da espécie, até mesmo o híbrido, porque tem realmente orquídea que não gosta de ser tão regada. O ansídio também, quando ele tá desidratando, o pseudobulbo dele começa a murchar também. Aí o que vocês fazem? Vocês podem optar por colocar no substrato de vocês um pouquinho mais de esfagno, tá? Mas não coloque demais para ela não ficar encharcada. E manter o ambiente mais úmido, né? Aqui quando tá ventando muito, muito, muito mesmo, né? Porque tem bastante orquídea que fica nessa última parte do orquidário. A gente opta por pegar e abaixar a lona difusora. Ela fica na lateral ali. Porque assim ela ajuda, né, a diminuir um pouquinho desse excesso de ventilação
para que a orquídea não venha realmente a sofrer. E é isso aí que eu deixei para vocês, né? Essa ventilação. E também devo levar em conta que a luminosidade também excessiva, né? Então, uma série de fatores juntados junto, como se você também cultivar sua orquídea a sol pleno, ela vai desidratar muito mais rápido mesmo, tá? Claro que tem orquídeas que gostam assim de um cultivo que seja mais rústico, que dá super certo, mas leve bastante em conta alguns detalhes, adaptação, né? A rega correta, né? Luminosidade correta também. Ou até mesmo quando a sua orquídea está pegando muita luminosidade, ela também pode desidratar mais, principalmente se for característico dela de, né, precisar de uma luminosidade um pouquinho menor. Leve isso também bastante conta, como também maxilária, tá? Tem outras orquídeas que também se encaixam muito bem nesse quesito. Então esses detalhezinhos assim que eu deixo pra vocês mesmo, tá? Que fica, ó, fica bem murchinho. Vocês pegam assim, vocês tocam, vocês sentem que a textura tá uma textura que você sente que realmente murchou, tá flácidozinho. Fica mais enrugado, ó, começa a curvar as folhinhas. Podem estar sabendo que, sem sombra de dúvidas, essa garota tá sofrendo de desidratação. Realmente não tem como assim recuperar esses pseudobulbos assim antigos não, tá? Você tá fazendo mesmo é retirando do local que tá ventilando demais, ou até mesmo colocando alguma planta, né, para impedir essa ventilação excessiva. É mantendo o ambiente mais úmido, tá? Isso também ajuda bastante, tá? Espero também ter ajudado e melhor explicado para vocês. Desejo sucesso no seu cultivo. E também até o próximo vídeo. E eu também falo um pouco também da morfologia das orquídeas, a qual eu melhor descrevo suas características e assim vocês podem identificar a orquídea que vocês possuem, tá? Beijão pra vocês, até a próxima dica de cultivo. Ou até mesmo replante, né? E bastante sucesso, tá? Não deixe de curtir e compartilhar também.